Começa agora o programa Empreende São Paulo. E hoje vamos falar do trabalho da Poli Júnior, que é uma empresa gerida pelos alunos de engenharia da USP. E para falar mais sobre esse assunto, comigo aqui no estúdio da Rede Alesp, Pedro Mauro, que é graduando em engenharia de produção e presidente da Poli Júnior, Marcos Sá, que é graduando em engenharia da computação e gerente do núcleo de tecnologia da Poli Júnior, e Felipe Pietro, que é gerente do núcleo de química. Bom, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês com a gente aqui na Rede Alesp. A gente agradece. Bom, para começar o programa, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a Poli Júnior. Eu acho que nem todo mundo que nos assiste já ouviu falar sobre essa empresa. E eu quero começar perguntando para o Pedro, que é o presidente da Poli Júnior. Como que surgiu, Pedro, essa empresa? Como que funciona o trabalho de vocês na prática? Legal. Eu acho que para explicar o que é a Poli Júnior, a gente tem que explicar um pouquinho o que é uma empresa júnior em geral. Então, o que nem se falou, é uma empresa, que nem qualquer outra, só que ela é tocada desde o trainee até o presidente, só por alunos de uma determinada faculdade. Certo. As empresas júniores, elas surgiram no movimento na França e em 1988 elas vieram aqui para o Brasil. E em 89, a Poli Júnior foi fundada, a primeira empresa júnior de engenharia do Brasil, e a gente atua hoje em 5 áreas de engenharia. A gente atua em engenharia civil, engenharia mecânica e eletrônica, engenharia de produção, engenharia química e tecnologia. A gente tem os mais diversos clientes também, desde multinacionais até pequenos empreendedores, pessoas que têm o sonho da casa própria. Então, a gente é bem variado aí em atuações de mercado. Certo. Bom, então basicamente a Poli Júnior ela é gerida então pelos alunos da Universidade de Engenharia da USP. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que é possível ser membro da Poli Júnior. Eu vou perguntar para o Marcos. Marcos, como que é feito esse processo? Existe um processo seletivo? Demora muito tempo para um aluno que está estudando engenharia e quer participar da Poli Júnior e aprender todo esse conhecimento? Como que é feito esse caminho? Perfeito. Então, desde o início da entrada da pessoa na Poli, né, na faculdade, ela já pode entrar na Poli Júnior. A gente tem um processo seletivo semestral, então é aberto para qualquer pessoa da Poli, desde primeiro até quinto ano. E normalmente a empresa júnior é focada mais pessoas que estão nos anos iniciais, para que ela já tenha um pouco de vivência empresarial e conheça um pouco como é que é lidar com o cliente, como que é fazer um projeto conjunto, trabalhar em equipe, desenvolver as habilidades. Então, a parte do processo seletivo, a gente tem em torno de 300 pessoas prestando por semestre, 250. No segundo semestre tem uma queda um pouco maior, porque na USP as pessoas entram no início do ano, né? Então, é normal essa queda no segundo semestre. Certo. Porém, a gente tem um processo seletivo que filtra essas 200 pessoas em torno de 30, e essas são as pessoas que entram na empresa e são chamados trainees, que são as pessoas que vão receber capacitações para adentrar na cultura da empresa e realizar os projetos que a gente recebe. Certo, então esse processo seletivo, como você bem menciona, ele acontece a cada 6 meses. Perfeito. Falando um pouquinho do perfil dessa pessoa, do trainee que vai entrar na Poli Júnior, quais são os pré-requisitos que esse aluno precisa preencher? Quantos anos ele precisa ter? Quer dizer, ele precisa já estar em algum ano da faculdade ou já no primeiro ano ele consegue ingressar nesse processo seletivo? Como que é isso, Marcos? Então, ele não precisa ter nenhum ano específico, desde o primeiro ano ele já consegue ingressar, inclusive a gente faz uma campanha bem grande para que os alunos que acabaram de entrar na faculdade ingressem na empresa júnior, a gente busca bastante pessoas assim, e quanto ao perfil de pessoa que entra na Poli Júnior, é bem variado. O processo seletivo normalmente é feito por núcleos, então tem um direcionamento maior. Cada gerente do núcleo, como o Pedro falou, tem as 5 áreas. Essas áreas nós chamamos de núcleos e cada uma delas tem um gerente. Cada gerente do núcleo traça o perfil de qual pessoa quer que entre no seu núcleo, né? Então, dependendo dos projetos que entram, dependendo do que a gente visa para o núcleo, para o futuro, a gente traça o perfil da pessoa e sempre dentro da cultura da empresa, né? Então, a gente busca pessoas que estão motivadas a realizar projetos, pessoas que estão dentro da cultura da empresa, que buscam ser a maior e melhor, que é a nossa visão. Né? Certo. E existe algum prazo de renovação? Quer dizer, o aluno que ingressou na Poli Júnior, quanto tempo ele pode atuar ali dentro da empresa? Existe um prazo pré-estabelecido? Ele já entra sabendo, vou ficar aqui 1 ano, 2 anos, ou tudo depende do desempenho, do interesse? Como que é isso? Não existe um prazo limitado, são várias variáveis, então desempenho é uma delas. A gente precisa sempre que as pessoas continuem fazendo o projeto, trabalhando para que a gente consiga crescer como empresa.
Então, sim, desempenho pode ser um fator limitante, mas tudo depende da carreira que a pessoa quer montar dentro da empresa. Então, na empresa nós temos uma carreira que nós chamamos em Y, ela é bem ramificada, você consegue ir para diversas áreas da empresa, tanto áreas de gestão como áreas técnicas. Então, tudo depende da pessoa, ela mesma monta a sua carreira, diz o que quer fazer, e a gente faz de tudo para fazer com que ela desenvolva essa carreira, né? Porque na Poli Júnior a gente busca desenvolvimento, então, basicamente, o que a gente quer é que ela consiga fazer tudo o que ela pretende. Tá certo. Felipe, bem-vindo. Tudo bem? Passar a palavrinha, quero conhecer um pouquinho o Felipe. Felipe, conta para mim como que tem sido a sua experiência dentro da Poli Júnior, há quanto tempo você atua lá? Conta pra gente. Então, até na linha do que o Marcos falou, de que você pode entrar sem nenhum conhecimento técnico no começo da faculdade, eu entrei no meu primeiro semestre de Poli, então eu tinha 17, ia fazer 18 anos, faculdade nova, não conhecia nada, nenhum conhecimento técnico do curso, e entrei na Poli Júnior logo no meu primeiro semestre. Então, lá dentro, foi meu primeiro contato realmente na prática com a engenharia. Então, no Núcleo de Química, os nossos projetos, a gente consegue participar de laboratório, conseguir o conhecimento técnico também conversando com o professor, fazendo pesquisa, mas também, como o Marcos falou, você não precisa ficar preso à área de projetos. Então, no meu segundo semestre, eu continuei em projetos, só que eu também entrei numa equipe de gestão. Então, eu fui assessor comercial do meu núcleo por 6 meses, e lá eu também desenvolvi outras habilidades, então contato com o cliente, negociação e etc. Certo. A Poli Júnior também faz alguns eventos, eu tive a oportunidade de organizar um deles, que é o Workshop Integrativo, que é uma feira de recrutamento. E eu me engajei bastante com essa área de projetos, então depois de 2 projetos eu fui liderar um terceiro projeto. Então isso é algo bem legal também, que na Poli Júnior você tem a oportunidade de crescer bem rapidamente dentro da empresa. Então como as pessoas ficam de 2 a 3 anos, o nosso plano de carreira é bem acelerado. Então eu tive uma experiência de liderança, no início da graduação já. E ainda nessa área de projetos, que é uma área que eu me engajei bastante, aí eu fiz o processo eleitoral para me tornar gerente do Núcleo de Química, que é a minha alocação atual. Então você pode ver que assim, que é bem diverso. Eu fui de projetos, depois para comercial, fui para um evento, voltei para projetos. Então eu acho que qualquer um que entra na Poli Júnior assim, de alguma coisa vai gostar, entende? Então esse foi o meu plano de carreira. Certo. Bom, pelo que eu vejo, a Poli Júnior ela tem objetivos muito amplos, né, Pedro? É uma possibilidade do aluno ali se preparar para o mercado de trabalho, ou ser um futuro empreendedor, abrir a sua própria empresa. Do ponto de vista do conhecimento, na sua visão, a Poli Júnior ela vem também com a função de complementar o conhecimento que o aluno tem em sala de aula? Porque na sala de aula, provavelmente devem acontecer práticas também, a Faculdade de Engenharia da USP é uma das melhores faculdades, enfim, acho que muitas práticas vocês devem ter em sala de aula. Mas eu tenho certeza que ali na Poli Júnior, esse conhecimento prático ele é muito maior. Então, seria, na verdade, como complementar esse conhecimento para os alunos? Com certeza, acho que é até mais complementar. A gente fala até que isso é, entre aspas, o salário dos alunos. Tipo, lá a gente não recebe dinheiro em troca do que a gente faz. O que motiva as pessoas a estarem lá trabalhando é todo esse conhecimento que as pessoas vão agregando ao longo do tempo. É muito do que o Felipe falou. A gente, você entra no seu primeiro semestre na Poli Júnior, já tem contato com um cliente, já tem contato com uma gestão de uma empresa, você pode aprender sobre marketing, sobre recursos humanos, sobre a sua engenharia que você está estudando, sobre outras engenharias se você quiser. Então é um ambiente muito aberto para você aprender o que você quiser e isso te prepara muito para a vida profissional, porque você consegue uma idade muito inicial assumir cargos muito altos em uma empresa. Então, olha o meu caso, por exemplo, com 19 anos, eu assumi a presidência de uma empresa com faturamento de centenas de milhares de reais e tive que aprender a lidar com essa responsabilidade, com essa gestão. Então, acho que é uma ótima oportunidade para você se desenvolver e aprender. E tem oportunidade para todo mundo, Pedro, assim? Porque são muitos os alunos de engenharia que provavelmente querem participar da Poli Júnior. Qual é a quantidade de alunos que participam dessa empresa? Existe uma renovação aí frequente? A gente falou de um processo seletivo que acontece a cada 6 meses. Mas você acredita que é uma empresa que dá bastante possibilidade para todos os alunos ou alguns alunos vão naturalmente ficar de fora dessa oportunidade? Eu acho que sim, existe um limite, mas acho que a gente dá muita oportunidade sim. Então, exemplo, hoje a gente tem 140 membros na empresa e isso roda muito rápido. Então, eu diria que esse ano mais de 200 pessoas passaram pela empresa.
E é um impacto aí em 200 pessoas que estão aprendendo como gerir uma empresa, como fazer projetos de engenharia e vão sair para o mercado de trabalho muito mais competentes por ano, né? E a ideia, assim, falando um pouquinho de futuro, é ampliar os trabalhos da Poli Júnior? Quer dizer, é uma empresa que começou em 89, né, como você bem mencionou, quer dizer, todos esses anos é uma empresa que provavelmente evoluiu, se reinventou e cresceu. Quais são os principais objetivos, assim, para o futuro? Seria realmente ampliar esse trabalho, levar essa possibilidade para outras pessoas? Já existe algum projeto em torno disso? Sim, sim. O nosso objetivo hoje como empresa é ser a maior e melhor empresa júnior do Brasil. Então, todas as ações que a gente faz sempre são voltadas para atingir esse objetivo. E, que nem o Marcos falou, a gente está sempre querendo ao máximo crescer, se desenvolver como empresa para ampliar esse impacto que a gente tem tanto nos nossos membros, na sociedade e em geral. Assim. Certo. Vou passar a palavra agora para o Marcos. Marcos, como tem sido a sua experiência aí na prática, na Poli Júnior? Há quanto tempo você está lá? O Felipe mencionou que entrou cedo, né, novo e já cresceu, quer dizer, já está aí gerindo o núcleo de química. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua atuação, como que tem sido. Certo. Eu estou há 2 anos e meio na Poli Júnior, né? Eu entrei na Poli Júnior no 2º semestre de faculdade. Então, desde que eu entrei, eu fui bastante focado em projetos, como o Felipe falou. Eu cheguei a desenvolver 2 projetos no núcleo de tecnologia. No núcleo de tecnologia, os projetos são um pouco mais extensos, porque são projetos que têm bastante alinhamento com o cliente, eles exigem muito conhecimento técnico, então eles acabam durando cerca de 4 meses, 5 meses. Então eu participei de 2 projetos no núcleo de tecnologia e no final do ano passado eu me candidatei ao cargo de gerência, né, que foi a mesma coisa que o Felipe fez, que fazendo esse processo eu consegui ser aprovado e agora eu estou esse ano na parte de gerência. Quanto à parte de desenvolvimento, a Poli Júnior me proporcionou eu diria o maior desenvolvimento que eu já tive na vida, assim, tanto na parte de soft skills quanto na parte de hard skills. Então, na parte técnica, eu aprendi muita coisa que a faculdade não me ensina, a parte de programação, a parte de soft skills, lidar com o cliente, falar em público, fazer apresentações. Então, no meu trabalho, eu tenho que liderar 30 pessoas diretamente. Tirando as pessoas indiretas, né? Então, no meu núcleo tem em torno de 30 pessoas. E isso é uma experiência que você tem no mercado sênior só quando você tem uma idade muito mais avançada. Então, eu acredito que a Poli Júnior conseguiu fazer com que eu tivesse realmente essa vivência empresarial que a gente tanto esperava, sabe? Então, realmente agregou bastante para o meu conhecimento. Certo. E você, Felipe, você acredita que você aprendeu muita coisa também que complementou os conhecimentos que você tinha em sala de aula? Quer dizer, a prática ela é realmente mais efetiva nesse modelo de aprendizado? Com certeza. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente tem até algumas matérias que vão para o laboratório, só que é diferente você ver o laboratório como uma demanda de um cliente num projeto. Então, num projeto você tem claramente uma demanda e você tem que suprir essa demanda indo para o laboratório. E aí você vai estudar, no caso do núcleo de química, né? Os testes necessários para cumprir essa demanda. Tem um raciocínio estratégico dentro de um projeto que é diferente da sala de aula, que normalmente no laboratório você tem um roteiro e tem que cumprir o roteiro. Então, eu acho que desenvolve não só a parte técnica, que é meio inerente ao projeto de engenharia, mas também todo esse raciocínio estratégico de tomar a melhor decisão. Se eu vou fazer o teste laboratorial A ou B na minha realidade. No caso da realidade do Marcos, alguma coisa atrelada mais ao programa A ou programa B de computação. Então, eu acho que com certeza é um complemento e também porque você, dentro do projeto, você ganha uma vivência diferente. Então, bom, você está lidando com uma equipe, então, uma equipe que muitas vezes é diversa em personalidade, então você aprende a escutar, aprende a sua hora de falar, que também é importante dentro de uma equipe. A gente que já liderou o projeto, aprende a gerir uma equipe, que nem o Marcos falou, numa empresa sênior, você só vai quando você realmente assumir um cargo de uma posição alta, que às vezes demora anos, né? Então, no estágio, a gente não tem oportunidade, normalmente, de liderar uma equipe. E a gente está tendo isso agora com 18, 19 anos. Sim. Então, realmente, a experiência, assim, agrega demais. E realmente, o conhecimento, você saber lidar com as pessoas também, sim, a parte do conhecimento, são coisas diferentes, né? Exato. Você lidar com o ser humano e com a sua individualidade e unido a todo esse conhecimento é realmente, com certeza, uma experiência única. O Felipe, então, está na área de Química, como ele mencionou, o Marcos na área de Tecnologia, o Pedro, presidente. Quando surgem projetos, apesar de vocês serem de áreas diferentes, enfim, vocês conversam entre si, buscam soluções comuns? Existe algum ponto comum de uma área para outra? Quando eu falo de tecnologia, quando eu falo de química, ou quando eu falo da área civil, por exemplo,
Existe esse contato entre vocês? Sim. Felipe, como que é? Vocês trocam figurinhas, comentam, estou fazendo um projeto assim, assim, assado, o que você acha? Essa parte criativa aí, todo mundo ajuda? Como que é? Sim, a gente sempre vai na necessidade do cliente. Então, às vezes, o problema do cliente, a solução, ela vai atrelar, por exemplo, uma solução em química e uma solução em mecânica. Então, ano passado, no segundo semestre, a gente teve um projeto que foi justamente do núcleo de mecânica com o núcleo de química. Então, tem sempre essa intersecção quando necessário. Já teve projetos do núcleo de mecânica com o núcleo de tecnologia, então vai sempre tendo essa intersecção quando é necessário para suprir a demanda do cliente. É muito legal, porque a gente acaba aprendendo outras engenharias indiretamente, né? E também isso ajuda a criar um senso de empresa maior, porque a gente é dividido em núcleos, só que a gente tem uma cultura que é a cultura da Poli Júnior, entende? Então não é uma cultura do núcleo de química, uma cultura do núcleo de tecnologia, é uma cultura da Poli Júnior. Né? Exato. Então, esses projetos que usam várias engenharias também ajudam a unir a empresa nesse sentido. Certo. Eu perguntei se entre vocês existe essa troca de informação, e aí surge uma pergunta que eu queria fazer para o Pedro. Os alunos, normalmente, nessa empresa, eles são supervisionados por algum professor da faculdade? Quando surge alguma demanda, essas demandas são apresentadas para os professores ou é algo que os próprios alunos conseguem tocar sozinhos? Não é exatamente uma relação de supervisão, acho que é mais de auxílio. Então, em alguns projetos, se a gente vê que é uma coisa muito complexa, a gente vai sim conversar. A gente tem uma rede de professores gigante, né, lá na USP. Então, qualquer dificuldade que a gente tem esse apoio dos professores. Mas a gente não é supervisionado. Então, vários projetos a gente roda sem auxílio de ninguém. A empresa inteira é rodada sem auxílio de ninguém. Ou seja, vocês têm autonomia, sim, né, Marcos, para tocar. Se surgir alguma dúvida no meio do caminho, ou alguma coisa que você precise de uma orientação ou uma opinião, você pode, então, abertamente procurar o professor. Perfeito. A gente tem, inclusive, um cardápio dos professores e quais áreas eles são correspondentes. Então, inclusive no núcleo de mecânica, a gente faz bastante isso, a gente faz validação técnica com o professor. Então, chega um projeto na Poli Júnior e a gente não tem certeza se esse projeto ele é plausível, se dá para ser executado. Então, a gente vai atrás do professor, busca conhecimento técnico, valida com ele se essa solução pode ser a melhor para o cliente e, a partir disso, a gente aceita o projeto. Então, a gente tem sempre esse acompanhamento do professor ao longo dos projetos. Isso acontece mais, se não me engano, no núcleo de mecânica e de química, né? Sim. Você é gerente do núcleo de química. Isso. No núcleo de química a gente tem bastante a presença dos professores, tanto para auxílio técnico, então às vezes alguma dúvida ou recomendação de literatura, por exemplo, que a gente pode seguir. Às vezes tem, por exemplo, um estudo de doutorado que o professor conhece, que tem tudo a ver com o escopo do projeto. Aí ele recomenda para a gente, então é um meio de comunicação que facilita muito o nosso acesso à informação, mas também a disponibilidade de laboratório, né? Então, a Poli Júnior em si, a gente tem a nossa sede lá na Poli, só que a gente não tem nenhum laboratório que é nosso. Então, no núcleo de química, a gente pede permissão para os professores para usar os laboratórios e os equipamentos deles. E eles podem ajudar a como mexer no equipamento, ou o professor ou o técnico dele. Então, também os professores ajudam muito nesse quesito de infraestrutura. Certo, inclusive nós temos um vídeo institucional, vou pedir para o nosso diretor rodar para que o pessoal de casa entenda do que a gente está falando exatamente no programa de hoje. Pode rodar.
Muito bom. Bom, no início do programa, o Pedro falou um pouquinho sobre os clientes, né, que a Poli Júnior tem. Eu queria aprofundar um pouquinho mais esse aspecto. Pedro, conta pra gente, qual que é o tipo de perfil dos clientes que surgem para vocês? São pessoas jurídicas, tem pessoas físicas também que buscam soluções da Poli Júnior? Conta pra gente. Legal. Varia muito, na verdade, da área de engenharia que a gente está falando. Então, em áreas como mecânica e computação, em geral, é uma pessoa física, um empreendedor que tem uma ideia e quer auxílio para executar essa ideia. A gente, como empresa júnior, é uma opção muito boa porque os preços de mercado são muito abaixo, né, do que uma empresa comum. Então, essas pessoas físicas buscam muita gente. Aí, quando a gente olha para outros núcleos, tem outros tipos de cliente também. Então, no núcleo de produção, por exemplo, em geral, é uma indústria, uma multinacional que tem N processos, que precisa otimizar, esse tipo de coisa. Então, certo. Uma Vamos gama falar um bem pouquinho variada. agora com os meninos, aí cada um pode falar um pouquinho da sua área. Então, começando pelo Felipe, na área de química, né? Quais são os principais projetos, soluções que vocês desenvolvem nessa área? Até se você tiver algum case que você está trabalhando nesse momento para compartilhar com a gente. Qual seria, Felipe? Então, em perfil de cliente, talvez seja um dos núcleos que é mais diverso, assim. Então, a gente já fez projetos para multinacionais, só que também tem muito microempreendedor que quer quer empreender, quer começar um novo negócio. Um case que é bem famoso dentro da Poli Júnior é o Zuccheiro. O Zuccheiro, na verdade, foram 2 projetos com a mesma empresa. A Zuccheiro ela é uma empresa que ela traz soluções ambientais, então ela tem os clientes dela e esses clientes eles buscam uma maneira de destinar o resíduo. E aí a Zuccheiro ou ela ensina a como administrar melhor esse resíduo ou traz alguma solução tecnológica. Para a Poli Júnior, qual que foi o desafio que ela trouxe? Então, os sócios fundadores da Zuccheiro, eles tinham um equipamento que veio da experiência deles de trabalho, que é o pirolizador. O pirolizador, ele pega um material, faz uma queima, um tratamento térmico sem oxigênio, e desse tratamento térmico sai um gás, um sólido e um líquido. E ele queria justamente que a Poli Júnior estudasse se dava para aplicar esse líquido no mercado, em alguma solução para esse líquido. Então, nesse primeiro projeto, a equipe da Poli Júnior estudou o líquido em primeiro lugar, e com a ajuda dos professores, que foi algo que a gente comentou, auxiliando em bibliografia, etc., a gente chegou que um potencial uso para o líquido era utilizar como solvente. Bom, só que aí estava tudo na teoria. Então, o ideal para a gente era pegar esse estudo que falava que poderia ser usado para solvência e levar para o lado prático. Então, com a autorização do professor Camacho, que é um dos professores da Poli, até agradeço ele aqui, a gente utilizou o laboratório dele para fazer os testes de solvência e conseguir comprovar que esse óleo, que é o líquido que vem do pirolizador, poderia ser utilizado para, por exemplo, dissolver polímeros e algumas tintas. Só que o cliente ele enviou, na verdade, 2 óleos, porque dependendo do material que você coloca no pirolizador, o tipo de óleo que sai é diferente. Então era um óleo, um material que era um lixo mais misturado com plástico e um outro lixo que era mais misturado com borracha. Então foi feito os testes de solvência com esses 2 óleos e mostrou como cada um interagia com esses polímeros para dissolver. Só que aí, apesar dessa solução, o cliente veio com uma segunda demanda. Bom, então uma vez que a Poli Júnior mostrou para mim que eu consigo utilizar esse óleo para solvência, como que eu torno ele mais comercializável? Porque apesar do poder de solvência, o óleo ele ainda tinha um problema de ter um mau cheiro e uma coloração que era um pouco atrativa, era um óleo bem escuro. Então foi fechado um segundo projeto, é um dos clientes que a gente fidelizou na Poli Júnior, que foi justamente para estudar maneiras de melhorar esses aspectos físicos do óleo. Então aí teve, de novo, uma etapa de pesquisa para estudar os processos que poderiam ser feitos para melhorar esses aspectos e uma etapa laboratorial. Então foram testados N processos, carvão ativado, zeólita, eu não vou ficar entrando muito no linguajar técnico aqui. E aí para cada um dos óleos, porque, como eu disse, eram 2 tipos de óleo, a gente mostrou um passo a passo de como tratar, então por quais etapas passar, para que esse óleo pudesse ter uma coloração adequada e um odor que também fosse agradável. E além disso, tudo isso sem esquecer do primeiro projeto. Então todos esses processos foram estudados de tal forma que o óleo não perdesse o poder de solvência conforme a gente alterasse essas características de odor e de cor dele. Bom, e a gente entregou para cada óleo esse processamento bonitinho e bem discretizado. Muito bom. Daqui a pouco o Marcos vai contar um pouquinho da experiência dele, a gente vai para um rápido intervalo. O programa Empreende São Paulo vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
programa Empreende São Paulo está de volta com os convidados da Poli Júnior. Bom, no primeiro bloco, então, a gente estava falando um pouquinho sobre o perfil dos clientes que procuram a Poli Júnior, as demandas que surgem, especialmente, né, o Felipe estava falando, da área de química. Agora, falando um pouquinho com o Marcos, da área de tecnologia, que é uma área que está aí tão forte, né, tão em alta, né, Marcos? O que você pode contar para a gente um pouquinho dessa área? Quais são os clientes que normalmente procuram vocês? Quais são as demandas que surgem? Conta para a gente. Então, começando pelo perfil do cliente, os clientes que chegam para o núcleo de tecnologia, eles têm um perfil bastante empreendedor. Então, eles normalmente chegam com a ideia e a gente é responsável por pegar essa ideia e transformar realmente em um projeto, transformar em uma solução de engenharia para ele. Certo. Então, bem nessa linha, eu posso falar de um case que a gente teve atualmente, que se chama aplicativo Teste da Mamãe, que era uma cliente que tinha um laboratório de análises clínicas e ela percebeu a dificuldade das gestantes do estado de Goiás em pegar esses depois de fazer os exames, receber esses resultados. Então ela foi até a Poli Júnior, mesmo sendo em São Paulo, e resolveu fazer um aplicativo que as gestantes conseguissem ver os resultados do exame de forma rápida. Ou seja, a partir do momento que a gestante vai no posto de saúde, faz o exame é coletado e enviado para esse laboratório da cliente, a cliente consegue pegar esse exame e colocar no aplicativo. Então a gestante vai ter um fácil acesso a todos os exames, podendo levar ao médico, baixar esses exames. Então isso vai facilitar muito a vida da gestante ao longo de sua gestação. Além disso, o aplicativo contém diversas outras funcionalidades, como ele tem um mapeamento de como está a gestante ao longo do tempo, ou seja, ele consegue coletar o humor da gestante, o peso, a altura é o padrão, mas esses dados, que são bem variáveis durante a gravidez, são bem interessantes do médico ter controle. Então, no momento que ele chega na consulta, o médico pode olhar esses dados, ver a avaliação e ver como está o quadro da grávida. Além disso, nós temos um FAQ, né, que são perguntas e respostas que as grávidas constantemente fazem, então elas conseguem tirar essas dúvidas de forma mais rápida. E além disso, nós temos um chatbot. Chatbot nada mais é que uma inteligência artificial feita para responder o usuário da forma mais rápida e prática possível. Então, a gestante pode entrar no seu celular e apenas conversar com o chatbot. Manda um oi, o chatbot responde, estou sentindo tal dor. Ele pergunta onde você está sentindo, você poderia fazer isso para melhorar tal dor. Então, seria tipo uma espécie de amigo para a gestante, no qual ela consegue ter uma melhora no seu quadro de gravidez. Principalmente porque esses aplicativos foram feitos para pessoas que muitas vezes não têm uma condição financeira agradável, tem que pegar muita fila para ir para o posto de saúde, gasta muito tempo, transporte, às vezes mora no interior de Goiás, não tem posto de saúde na cidade. Então, isso foi feito para facilitar ao máximo a vida das gestantes. Certo. Esse exemplo, Marcos, que você está dando, então, foi uma empresa que procurou vocês? Não, foi uma cliente que tinha esse perfil empreendedor e que tinha um laboratório de análise clínica, que é responsável por pegar esses exames e fazer toda a parte médica por trás disso. Uma pessoa jurídica, no caso, né? Isso, perfeito. Certo. Mas pessoas físicas também costumam procurar soluções de tecnologia? Pessoas, que eu digo que não tem nenhuma empresa, uma pessoa... Perfeito. Na verdade, ela procurou a gente como pessoa física. Ah, tá. Ela não filiou o nome do laboratório ao projeto. Normalmente, o perfil de clientes que chegam são pessoas físicas. Eles buscam empreender, buscam criar um aplicativo inovador, então eles chegam com ideias diferentes, ideias que não tem no mercado e buscam a gente para desenvolver essa ideia, né? Como a gente está em um ramo de faculdade, são mentes novas, pessoas que estão com vontade de inovar, esses clientes buscam a gente para que a gente consiga desenvolver uma solução completa para eles. Porém, tem bastante cliente que é pessoa jurídica. A gente já fez alguns projetos com empresas grandes que procuram sistemas de gestão internos. Então, existe uma variedade bem grande de clientes no núcleo de tecnologia em si. Certo. O Felipe tinha comentado um pouquinho, ele passou um case, né, para a gente, onde vocês testaram no laboratório da universidade um pouco da aplicabilidade ali do projeto. Normalmente, essas soluções que vocês oferecem, vocês costumam testar elas também para ver se elas dão, se realmente a coisa dá certo, a aplicabilidade do projeto, Marcos? Como que funciona um pouquinho na prática, assim, depois que criou, fez, e aí é o cliente que vai tocar isso, vocês acompanham também esse processo para saber se a coisa realmente funciona, como que é? A Poli Júnior é encarregada pelo desenvolvimento do projeto, né, e do produto em si. Então, na verdade, a gente faz até o momento que a gente lança, no caso do núcleo de tecnologia, lança isso nas plataformas, ou seja, nas lojas
de Android e da Apple. Então, a gente faz até o momento que a gente lança e a gente tem um acompanhamento posterior com o cliente para ver se isso está sendo implementado de fato, para ver como está sendo o retorno. Inclusive, no núcleo de tecnologia, a gente tem um período que é chamado de período de suporte, que são 3 meses que a gente dá total apoio, apesar de ter terminado o projeto, a gente dá total apoio ao cliente para modificar o projeto, fazer melhorias, fazer com que ele realmente seja implementado de fato. O que a gente quer é que o cliente saia o mais satisfeito possível, né? Então, a gente tem esse acompanhamento, porém a gente não é a pessoa encarregada de fazer isso dar certo, sabe? O plano de negócio é exclusivo do cliente. Certo. Pedro, você mencionou então que esses projetos, essas soluções que vocês oferecem para os clientes, normalmente eles são com preços mais acessíveis, né? Como você bem mencionou, porque apesar de ser uma empresa, é uma organização sem fins lucrativos e vocês têm aí preços populares, vamos dizer assim, que é mais acessível. Então, certamente, seguindo essa linha de raciocínio, com certeza surgem muitas demandas, vocês devem ter bastante cliente. A pessoa que está em casa, de repente, tem uma ideia, precisa de uma solução em alguma das áreas aí da engenharia. Qual o caminho que ela faz para chegar até vocês e solicitar essa solução? Tem uma fila aí? Demora muito tempo? Como que é feito? Falando um pouquinho na prática a coisa. Legal. Na verdade, são muito poucos os clientes que a gente não consegue atender. Em geral, a gente dá um jeito de atender todo mundo que chega e vê sentido no projeto e em fazer com a gente. O jeito mais fácil, eu acho que é pelo site. Nosso site é www.poly.junior.com.br e lá você vê tudo que a gente já fez, todos os projetos, e tem uma área que você entra em contato com a gente, fala, ó, eu tenho essa ideia, eu quero fazer uma máquina, eu quero fazer um estudo na minha fábrica, algo do tipo, e a gente entra em contato com você, entende melhor o problema, se precisar vai te visitar, ver qual é o seu problema, a gente cria uma proposta. Então, ó, entendendo aqui qual que é a sua dor, a gente acha que isso aqui resolve a sua dor. E aí, se faz sentido para o cliente, a gente fecha o projeto, assina e executa. Certo. E já nesse primeiro contato, vocês conseguem passar aí uma ideia de orçamento para o cliente? Varia muito do projeto, que engenharia que tipo de projeto é, porque a gente tem projeto que eles falaram, a gente tem projetos que duram 6 meses e projetos que duram 3 semanas. Então, o preço é relativo ao tempo, né? Tá. Que a gente fica executando relativo o projeto. ao tempo. Sim. Tem algum projeto que demorou mais aí de um ano, ou que nem conseguiu ir adiante, porque era algo muito específico, ou normalmente em 6 meses vocês dão conta aí do recado? É bem raro. E, em geral, se dá errado, é por um desalinhamento de ideias. Então, no fundo, a solução que a gente ofereceu, que o cliente aceitou, não era exatamente o que ele queria ou esperava. E a gente fala, de fato, se não é isso, não faz sentido, a gente não faz o projeto. Mas a gente sempre entrega o projeto no prazo, bonitinho, para funcionar. E quando possível já passa essa ideia de orçamento, até para saber se o cliente vai ter condição de arcar com esse custo ou não. Quando a gente apresenta a proposta para o cliente, já vem tudo de orçamento, tempo, tudo. Só no primeiro contato que a gente vai entender o problema, a gente ainda não passa o orçamento. A gente passa só quando a gente entende o problema, faz uma proposta, vê o quanto isso vai custar para a gente e informa o cliente disso. Certo. E Felipe, falando um pouquinho da parte de química, são muitas as demandas que surgem, você consegue atender aí todo mundo? E como que funciona a parte da organização? Quer dizer, quantos alunos ficam com o projeto? É mais de um aluno que toca um projeto? As demandas são atendidas uma de cada vez? Quer dizer, um grupinho que está com um projeto, ele fica até o fim, do começo ao fim para depois pegar um outro projeto ou simultaneamente ele consegue tocar mais de um projeto? Como que funciona aí na prática? Então, atualmente o perfil do núcleo de química segue o padrão da empresa, então raramente a gente deixa de fazer um projeto por falta de membro. A gente tem cerca de 25 membros hoje no núcleo de química e sobre essa questão da alocação, a gente tenta o máximo possível da alocação única na Poly Junior, que é justamente para que a pessoa desempenhe o máximo possível no que ela está fazendo. Então, no núcleo de química a gente não roda uma pessoa em mais de um projeto, que é justamente para ter essa dedicação exclusiva. Normalmente as equipes têm um líder e, em média, 3 consultores. Já teve projetos que a equipe teve 2 consultores, já teve projetos que a equipe teve 4 consultores, até 5. Isso vai muito da demanda do projeto em si, mas, via de regra, é um líder e 3 consultores. E é legal falar também... Um líder e 3 consultores? Isso, exato. E é legal falar também que o líder ele é uma pessoa que normalmente, acho que quase todos, na verdade, nunca vi um caso em que não, o líder já fez projeto e é uma pessoa capacitada.
Então, dentro da Poli Júnior, a subida de cargo ela não é, estou 6 meses na empresa, vou subir de cargo. Não, a gente tem processos internos. Então, todo líder de projeto ele passa por algo que a gente chama de CLP, que é a capacitação de líder de projetos. Então, ele passa por intensivos de treinamentos em que ele aprende ferramentas de liderança e depois disso ele passa com o gerente por uma entrevista onde o gerente avalia o potencial dele de liderar um projeto. Lembrando que também todo o desempenho dele anterior em projetos é considerado para avaliar a subida de cargo dele ou não. E tudo isso é para que no projeto do cliente a gente tenha pessoas capacitadas, tanto liderando e também os consultores, porque os consultores também são acompanhados em relação a desempenho. Mas é sempre alocação única e a gente também sempre tenta colocar o consultor no projeto que ele quer desenvolver. Então, se eu tenho um projeto de seleção de materiais, bom, eu como gerente vou tentar alocar nesse projeto alguém que faz engenharia de materiais e que vai gostar do que ele está estudando, do que ele está desenvolvendo. Se eu tenho um projeto mais na área de química em si, eu vou colocar um aluno de engenharia química. Então, também as alocações são sempre visando o que a pessoa quer desenvolver dentro da empresa. Certo. Pedro, a gente está falando então de uma empresa aí que entra um valor aí por cada projeto. Você mencionou que vocês não têm um salário, enfim, para fazer esse trabalho que vocês fazem. Esse montante que entra para a empresa, normalmente, como é feito a divisão dessa verba? Quer dizer, essa verba ela é também revertida para ações internas dentro da empresa, ações de capacitação, compra também de material, desenvolvimento de laboratórios. Como que é feito esse investimento aí interno com essa verba que entra no projeto? Sem ser os custos, né, que a gente tem de projeto, a gente sempre tenta reinvestir todo o dinheiro nos membros. Certo. Então, se eles querem algum curso específico, a gente compra esse curso. Se tem alguma viagem que a gente tem que fazer, tem vários eventos de empresas júniores, né? A gente leva todo mundo com tudo pago. Então, é sempre reinvestindo tanto nos membros quanto na própria infraestrutura da empresa. Então, se na empresa a gente quer fazer projetos mais completos, a gente precisa de uma impressora 3D, a gente vai lá e compra uma impressora 3D para a gente, para executar esse projeto. Então, mas existe uma autonomia ali orçamentária? Como assim? Quer dizer, vocês podem... As verbas já são destinadas para cada coisa ou conforme vão surgindo as demandas, vocês vão direcionando? Sim, vão surgindo as demandas, a gente valida com o diretor financeiro se dá para ter esse gasto nesse momento e aí, se der, executa. Certo. Inclusive, vocês têm um workshop integrativo, é isso? Conta um pouquinho para a gente, como que funciona esse workshop? O workshop integrativo, ele é a maior feira de recrutamento da América Latina. Então, o público-alvo dele são alunos das melhores faculdades do Brasil. Vem gente do Brasil todo para esse evento, gente da USP, gente da GV, INSPER, Mackenzie, todas. E são 2 dias em que a gente reúne mais de 70 empresas para entrar em contato com esses alunos e divulgar o que são as empresas, que oportunidades de estágio tem, como é trabalhar nas empresas. Então, realmente fazer essa conexão entre as melhores empresas e os melhores alunos do Brasil. Certo. Tem também o prêmio de qualidade, né, Felipe? Isso. Consegue contar para a gente um pouquinho como que funciona? O seu núcleo de química já foi muito premiado, conta aí para a gente. O prêmio de qualidade é um evento interno da Poli Júnior, então a gente apresenta os nossos cases justamente para premiar aqueles que tiveram mais sucesso. No prêmio de qualidade não tem apenas os alunos da Poli Júnior. Então a gente convida os professores, então esses professores que auxiliam nos projetos, eles são convidados a virem no prêmio de qualidade. A gente convida outras empresas juniores. O movimento Empresa Júnior ele é bem unido assim, em se ajudar realmente, conhecer o projeto um do outro. Então outras empresas júniores vêm no prêmio de qualidade, empresas também seniores, então além de muitas empresas que vão no WI são convidadas também para o prêmio de qualidade e essas empresas apresentam um pouco do seu dia a dia, algumas até oferecem desafios para que alunos não só da Poli Júnior, mas da comunidade politécnica e aberta até para a USP toda, participar de uma competição de case, então algum problema que essa empresa propõe, os alunos vão se reunir em equipes e realmente uma competição para ver quem dá a melhor solução. E aí a final dessa competição acaba acontecendo no prêmio de qualidade. E aí, por exemplo, o prêmio que a empresa pode oferecer para os alunos é um estágio dentro dela. Então, para a gente é um grande momento de difundir a cultura da Poli Júnior, então sentir o orgulho de ser um Poli Junior e também de fazer esse contato tanto com as empresas quanto com os professores, que são agentes super importantes para a nossa realidade. E esse prêmio de qualidade, ele acontece de quanto em quanto tempo? É uma vez por ano. Ele costuma ser no fim de outubro, começo de novembro, assim. Certo. E na área de
tecnologia, como que tem sido a premiação? São muitos cases aí de sucesso. Conta um pouquinho pra gente, Marcos. Referente ao prêmio de qualidade, a gente sim ganha bastante case na área de tecnologia. Inclusive, o prêmio de qualidade desse ano a gente está concorrendo nas áreas referentes a isso, áreas de impacto, área de cliente. E quanto à premiação de case, até fora do prêmio de qualidade, a gente já recebeu premiações tanto nacionalmente quanto no estado de São Paulo. Inclusive, esse ano a gente foi premiado no estado de São Paulo com esse case Teste da Mamãe. Então, a gente teve a oportunidade de apresentar para mais de 1.500 polijuniores esse case e apresentar o impacto dele na sociedade. Então, poderia dizer que é algo até bem frequente a gente receber premiações com os cases do Núcleo de Tecnologia e da Polijúnior como um todo. Inclusive, na área de tecnologia, tem um projeto que foi para combater fake news, né, na internet. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, o impacto que ele teve, se ele tem sido utilizado. Perfeito. Conta pra gente. O cliente chegou com a demanda de unificar, na verdade, indicadores do governo. Então, ele percebeu que os indicadores estavam bem espalhados pelos sites do governo e ele resolveu vir com essa ideia para a gente e perguntar como que a gente pode fazer para ter um sistema que unifique todos esses indicadores e a informação seja de mais fácil acesso possível. Então, a gente resolveu fazer um crawler, que nada mais é que um sistema que pega todos esses dados e unifica em um sistema só, que a gente chama de Datawa, no qual é bem visível os indicadores ao longo do tempo. Você pode cruzar dados, você pode ver gráficos de mais diferentes maneiras. Então, não necessariamente ele combate fake news, mas ele é uma forma de adquirir informação mais facilitada, né? Então, para combater fake news, eu acredito que a pessoa precisa ter a proatividade de buscar as informações. A gente não resolve esse problema, mas a gente oferece a informação da forma mais prática possível nesse sistema. Certo. Esses são projetos, né, Pedro, que podem mudar a vida de pessoas e podem trazer grandes impactos aí. Tem algum case que você poderia compartilhar com a gente aí que foi premiado, que trouxe um grande impacto, uma grande transformação? Os meninos mencionaram alguns aqui. Você, como presidente, tem algum projeto aí que você tem um carinho especial, uma preferência? Conta pra gente. Tem um projeto lá na Polijúnior que a gente se orgulha muito, que é o Pessário. O Pessário, ele é um dispositivo que é inserido no colo do útero de grávidas para prevenir parto prematuro. Já existiam pessários antes, mas eles tinham tamanhos fixos. Então, vários médicos não conseguiam colocar na mulher, dependendo do tamanho do colo do útero dela. Existiam outros métodos também para impedir parto prematuro, só que não um pessário contrátil. Esse nosso, ele se adapta ao tamanho do colo do útero da mulher. E é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque a gente foi estudar o impacto desse projeto. E a gente foi ver que, no Brasil, a partir do momento que ele for implementado, ele salva mais de 275 mil vidas de bebês que morreriam se não tivesse esse equipamento para prevenir. Então, eu acho que na Polijúnior a gente se orgulha muito do impacto dos projetos que a gente tem. A gente pega muito essas ideias de clientes e com soluções de engenharia a gente tem um impacto muito forte na sociedade. E esse foi também um projeto premiado? Foi um projeto premiado no Brasil inteiro, na verdade. A gente tem um encontro nacional de empresas júniores, né? Vão mais de 5 mil pessoas. E ano passado a gente foi selecionado para apresentar esse projeto como o projeto ganhador lá do ano. Certo. Eu acho que a Polijúnior ela tem grandes aí funções, não só preparar o aluno aí para o mercado de trabalho, como também, de repente, fazer ele se tornar aí um futuro empreendedor, enfim, ter uma grande ideia, abrir a sua própria empresa. Felipe, hoje você está estudando engenharia, está participando aí da Polijúnior. O que você espera para o futuro? Você pretende entrar no mercado de trabalho? Pretende ter o seu próprio negócio? Como que essa experiência tem aberto a sua mente nesse sentido e te oferecido e mostrado caminhos que você pode seguir aí no seu futuro depois que você se formar, enfim? Olha, eu acho que a palavra é a que você mencionou, que é a experiência. Então, a gente sai muito mais preparado do que uma pessoa da nossa idade costuma estar. Então, eu vou seguir a faculdade, os estágios obrigatórios, mas assim, se surge uma oportunidade, uma ideia, a gente vê tanto cliente que tem uma ideia,
que consegue colocar em prática, que consegue, bom, ou melhorar a vida dele, melhorar a vida dos outros, realmente trabalhar com o que gosta, fazer inovação, eu acho que se surgir essa oportunidade para mim, eu vou seguir. Nunca se sabe, né? Mas eu sou totalmente aberto. Eu acho que a Poli Júnior abriu meus olhos para o empreendedorismo no geral. E você, Marcos, o que você espera? Quais são os seus planos? Como que essa experiência tem te direcionado aí? Eu digo que a Poli Júnior esclareceu bastante meu caminho na minha carreira, né? Então, ela me deu a ideia do que exatamente eu gostaria de fazer e, como o Felipe disse, na Poli Júnior você tem um grande foco em empreendedorismo, né? Você está sempre convivendo com ideias novas, com clientes que têm ideias brilhantes que você não para pensar e está desenvolvendo isso, né? Então, eu acredito que a Poli Júnior me deu bastante esse direcionamento de empreendedorismo, querer buscar soluções novas para a sociedade, trazer impacto para as pessoas, mudar a realidade do Brasil. Então, eu acredito que uma linha de carreira que muitas pessoas da Poli Júnior acabam tendo por causa desse contato frequente com clientes e com pessoas com ideias inovadoras. E você, Pedro? Conta pra gente. Um sonho meu, sinceramente, é abrir uma empresa. Eu acho que isso foi muito a projeto também. Que nem eles falaram, a gente aprende a pegar uma ideia e fazer essa ideia acontecer, com engenharia, né? Então, eu acho que essa vivência abre muitos olhos. Você vê, tipo, nossa, não é uma coisa de outro mundo, tipo, é uma coisa viável, é só você ter sua ideia, você querer correr atrás e implementar isso. Eu acho também a experiência que eu tive na Poli Júnior me preparou muito para isso. Então, acho que tendo que liderar 140 pessoas, uma empresa que fatura centenas de milhares de reais, é uma responsabilidade que me preparou muito para quando eu tiver a minha própria empresa, saber lidar com tudo isso. Então, acho que é uma experiência genial que, de fato, agrega muito. Tá certo. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito importante a contribuição de cada um. Boa sorte e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Este foi mais um programa Empreende São Paulo. Para ver este e outros dos nossos programas, acesse nosso canal no YouTube.